Olá, observadores do céu, tudo bem? Aqui é James Solon, professor de astronomia do AstroPE, que é o grupo de astronomia de Pernambuco. Boas-vindas ao canal e a mais um vídeo. Esse que é o vídeo dos destaques do céu em setembro de 2022, mês da melhor visibilidade do planeta Júpiter no céu e do equinócio de primavera no hemisfério sul. Mas antes, a gente aqui vai para a tela para a visibilidade dos planetas visíveis a olho nu, na ordem do mais próximo ao mais afastado em relação ao Sol. Portanto, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. A começar por Mercúrio, que vai ser visível do início até a penúltima semana de setembro. Após a penúltima semana, especialmente na penúltima semana, ele vai ficar ofuscado pelo brilho do Sol e vai reaparecer a leste, sentido onde o Sol nasce. Desse início até a penúltima semana, Mercúrio é visível a oeste, sentido onde o Sol se põe, especialmente se você puder observar quanto mais aí próximo do início do mês de setembro, melhor, uma vez que ele está com mais altura e mais separação em relação ao Sol. Ele está com mais altura em relação ao horizonte oeste e aí a gente tem mais tempo de observação desse planeta que normalmente ele gera poucos períodos de observação. E esse início, especialmente do início até meados do mês de setembro, é o período mais ideal para observação de Mercúrio a oeste, sentido onde o Sol se põe. Porém, na penúltima semana de setembro, ele vai ficar ofuscado pelo brilho do Sol, o que inviabiliza a observação, e aí ele vai reaparecer, como citei, a leste antes do amanhecer, no final deste mês de setembro. Bem, a gente vai acompanhando aqui as datas para observar o deslocamento de Mercúrio, embora ele ainda tenha um período bom de observação, que é essa primeira quinzena de setembro. Durante todo o mês, o planeta Mercúrio não vai proporcionar uma conjunção segura para observação, uma vez que no período ali da penúltima semana, aí ele vai ficar ofuscado pelo Sol, não vai dar tempo ali de ficar numa conjunção segura com a Lua, por exemplo, outro objeto por estar próximo em relação ao Sol, aparentemente, e aí ele vai ficar ofuscado. Mas a gente pode ver o deslocamento dele do 1 de setembro até meados do mês 15, e aí na penúltima semana ele vai ficar ofuscado pelo brilho do Sol. Como a gente nota, ele não é mais visível para reaparecer no leste antes do amanhecer. A gente vai alterar aqui rapidamente, modificando o horário também. E aí, como a gente está no final do mês, mudando também as datas, aí Mercúrio vai reaparecer no final de setembro a leste, sentido onde o Sol nasce, ainda muito baixo em relação ao horizonte leste, sentido onde o Sol nasce. Então, quando ele reaparecer no final do mês de setembro, ele ainda vai estar muito próximo, aparentemente, do Sol e gerando ainda pouco tempo de observação, mas a gente já fica ciente que no fim de setembro ele reaparece a leste. Mas é importante destacar que a primeira quinzena de setembro ele está no sentido do oeste, sentido onde o Sol se põe. Bem, ainda que no leste, mas a gente saindo aqui da visibilidade de Mercúrio, a gente vai para a visibilidade do planeta Vênus. E é interessante saber que neste mês vai ocorrer a despedida do planeta Vênus a ser visível a leste. Então a gente vai aqui alterar o horário e a data para o início do mês. O horário é pouco antes do amanhecer. A gente vê-lo aqui bem baixo em relação ao horizonte leste. Vênus que é fácil de identificá-lo pelo brilho, é um planeta muito brilhante. É o terceiro corpo celeste mais brilhante do céu, né? Ficando aí atrás do Sol, da Lua. Em terceiro lugar, temos aí o planeta Vênus. Mas nesse mês de setembro, digamos que
o quanto antes você observar para o início do mês de setembro, preferencialmente você vai ter melhor visibilidade do planeta Vênus. Neste mês de setembro, até praticamente ali meados do mês também, pois na penúltima semana ele vai iniciar esse período de ofuscamento. No final de setembro, inicia o ofuscamento e por todo o mês de outubro ficará ofuscado pelo brilho do Sol. E ainda uma primeira quinzena, até quase ali a primeira quinzena de novembro, ele ainda vai estar muito próximo, aparentemente, em relação ao Sol, quando reaparecer não mais na visão do leste, e sim a oeste. É interessante porque, nesse resumo, teremos a despedida da visão de Vênus a leste, sentido onde o Sol nasce. Antes do amanhecer, ele vai ser visível nesse período de setembro, que a gente vai mostrar destaques dele. Em outubro, no mês que vem, ficará inteiramente ofuscado pelo brilho do Sol. A gente não vai poder vê-lo com segurança por estar próximo, aparentemente, do Sol. E na primeira quinzena de novembro, ele vai reaparecer, mas não mais no sentido leste, e sim a oeste. Mas ainda nessa primeira quinzena de novembro, próximo, aparentemente, do Sol. E quando for de meados para o fim de novembro, aí sim ele ganha mais altura em relação ao horizonte oeste, e aí ele ficará melhor visível. É importante fazer esse breve resumo, destacando meses futuros, né? A visão de agora, setembro, mais um mês de outubro e novembro, para que o observador já fique ciente do que está ocorrendo quanto à observação do planeta Vênus. Bem, em setembro, como eu citei, ele vai ser visível antes do amanhecer, no sentido leste, sentido onde o Sol nasce. Então veja aqui que bem próximo, né, do amanhecer, você, ao tentar contemplar o planeta Vênus, vai perceber que tem pouco tempo de observação. Ele nasce ali um finalzinho da madrugada, mas ali já é praticamente antes do amanhecer, e depois aí o Sol surge no horizonte leste e aí fica impedido, né, a observação do planeta Vênus. Então aqui no dia 1º, a gente tem essa posição até que antes do amanhecer de 5 de setembro, a gente tem a conjunção do planeta Vênus com a estrela Régulus. Régulus, que é a Alfa, a estrela mais brilhante da constelação de Leão. Então aqui 3, 4, 5 de setembro, teremos aqui a conjunção do planeta Vênus com a estrela Régulus, a Alfa, a estrela mais brilhante da constelação de Leão. É importante destacar também que nesse mês de setembro, especialmente quem está na região norte, nordeste, por uma questão de inclinação, posição da Terra e a posição que ficarão visíveis esse planeta, no caso de Vênus, então terá melhores períodos de observação de Vênus até o Sol nascer. Digo isso porque quem é do centro-oeste, sudeste e sul, devido a uma posição que vai estar ali Vênus e o Sol para nascer, a inclinação da perspectiva da gente aqui da Terra, a gente praticamente vai vê-lo ofuscado. Então, setembro é um mês realmente ali transitório, já inicia essa transição para ele ficar ofuscado pelo brilho do Sol e até ficar totalmente ofuscado, incluindo aí o período inteiro do mês próximo aí de outubro. Então, é bem interessante tentar aproveitar a observação de Vênus nessa primeira quinzena de setembro, ou seja, do início até meados, ainda você vai poder ter chances de vê-lo, até que realmente na segunda quinzena do meio para o fim do mês de setembro, aí a dificuldade vai ficar bem mais evidente de observar o planeta Vênus. Então também é um destaque citar sobre essa despedida do planeta a leste. Mas saber que lá em novembro ele reaparece no sentido oposto, né? Não mais no leste, sim no oeste, como citei há pouco.
Então, essa conjunção acontece antes do amanhecer de 5 de setembro. E, como eu tinha falado, depois o planeta vai ficar cada vez mais próximo, aparentemente, do Sol. E aí a gente, aqui ó, 15, e na penúltima semana já inicia esse período de dificuldade de observação, que a gente não aconselha. Ele até fica aqui ó, na conjunção com a Lua, mas não é seguro por proximidade aparente mesmo do Sol. Até Mercúrio, o próprio planeta Vênus e a Lua. Então é por isso que a gente não destacou, não enfatizou uma conjunção de Vênus com a Lua, Vênus com Mercúrio, nesse período que é da segunda quinzena aí de setembro. Bem, e a gente se mantém no sentido leste, vai alterar as datas para acompanhar o próximo planeta na sequência, o planeta Marte, alterando aqui o horário. Pois um dos planetas que podemos citar que será destaque já nesses meses finais aí do ano de 2022, então setembro, outubro, novembro e dezembro, esses 4 últimos meses, é o planeta Marte. Quem já acompanha o planeta Marte já percebe ele brilhante, ele está a cada mês a ser observado notável, cada vez mais brilhante, e setembro, como o mês que estamos, percebemos ele mais brilhante no céu, com essa característica, né, do planeta Marte, que é um planeta vermelho, se mostra avermelhado no céu. E digamos que agora sim, em setembro, ele inicia visível a partir dos finais das noites. Então, por volta ali das 23 horas, você inicia setembro já com o planeta Marte no horizonte leste, né? Próximo ali do horizonte leste, sentido onde o Sol nasce. Então, 23 horas do iniciozinho do mês de setembro, você já percebe o planeta Marte. Qual é a tendência? Em setembro ele ficar visível cada vez mais cedo. Não vai ser tanto assim, mas cada vez um pouco mais cedo do que as 23 horas, aí ele vai surgindo no horizonte leste. E vale destacar que o ano de 2022 é um ano que podemos destacar o planeta Marte. Só que depois que ele começou a ser visível nessa transição de início das madrugadas para os finais das noites, ou seja, visível cada vez mais cedo, essa transição de horário ocorreu nesses meses de julho, agosto, foi essa transição especialmente, e agora em setembro, já iniciando a visão dele a partir dos finais das noites, já mostra ele mais brilhante, visível mais cedo, mas é o segundo semestre e esses 4 últimos meses, como citei há pouco, que justamente Marte aí vai se mostrar muito evidente no céu. O planeta com essa característica avermelhada vai chamar bastante atenção. Especialmente em dezembro, em 8 de dezembro, quando acontecer a chamada oposição, que é quando temos o melhor período de observação do planeta Marte. Antes disso, no mês de novembro, já vamos poder contemplar o planeta Marte brilhante no céu, visível no período das noites, bem mais cedo do que o período agora de setembro, mas dezembro vai ser aquele auge, especialmente o início de dezembro, com aí a oposição dele, que é em 8 de dezembro. O que é que a gente vai notar de agora de setembro até dezembro? O planeta ficando cada vez mais brilhante, uma vez que vão ficar alinhados a posição Sol, Terra e Marte. Então, formando essa linha reta, o que vai encurtar a distância Terra-Marte, e também o disco do planeta, ele vai ficar cada vez com a sua fração iluminada mais completa, mais total, análogo aí como fosse uma lua cheia, né? Está agora crescente e depois vai ficar cheio pela iluminação do Sol.
E aí, do ponto de vista aqui da Terra, teremos um disco 100% iluminado e ele mais próximo, que vai ser muito bom para a observação por telescópio. Então, já fica aí esses destaques que estamos já antecipando para visibilidades futuras, especialmente aí em dezembro do planeta Marte. Neste mês de setembro, logo no início do mês, a partir do final da noite de 6 de setembro, a gente vai mudar aqui, 6 de setembro, a leste, sentido onde o Sol nasce, a partir das 23 horas, coloquei aqui 23h30 só para ficar um pouco mais acima do horizonte leste, a gente vai ter uma conjunção interessante, pois Marte, com a sua coloração avermelhada, um pouco mais avermelhado, puxado para o vermelho, em conjunção com a estrela Aldebaran, que é a alfa, a mais brilhante estrela da constelação de Touro. E aí você vai ter um brilho ali alaranjado. Mas o que eu gostaria de destacar é que você vai ver, logo de prévia, dois objetos ali no dia 6 de setembro, a partir do final da noite de 6 de setembro, alaranjados ali, avermelhados, mas que na verdade o da esquerda é o planeta Marte, com seu brilho estático, né? É uma das características básicas de identificação de um planeta, é perceber que o brilho é estático, diferente das estrelas que cintilam, que é o nome desse piscar que as estrelas apresentam. E aí você vai ter aqui à esquerda o planeta Marte e à direita a estrela Aldebaran. É uma boa conjunção justamente, pois a gente põe em prática esse exercício para identificar o que é um planeta, aqui o planeta Marte, e o que é uma estrela do ponto de vista observacional a olho nu. Muito boa essa oportunidade dessa conjunção e que acima de ambos, à esquerda, na diagonal esquerda, né, superior, você vai ter aqui as Pleiades, aglomerado aberto das Pleiades M45, nessa vizinhança aí dessa conjunção que vai acontecer a partir do final da noite de 6 de setembro. Nessa área aqui da constelação de Touro, né, na porção mais central, temos aqui Hesíades, é um aglomerado aberto de estrelas, né, semelhante ao tipo de aglomerado das Pleiades. As Pleiades é um aglomerado aberto, as Híades também é um aglomerado aberto. E aqui, ao olhar para a estrela Aldebaran, a gente pensa, né, que a estrela Aldebaran está integrada ali às Híades, mas na verdade não. Ela é uma estrela que, na perspectiva do primeiro plano, ela está bem mais próxima a nós, por volta aí dos 65 anos-luz, e as Híades estão o dobro disso. Então, na perspectiva, parece que a gente, na linha divisada, está vendo Aldebaran fazendo parte ali das Híades como um aglomerado só. É bem interessante entender também essa perspectiva. Então fica a dica aí dessa conjunção Marte um pouquinho aí mais avermelhado, seu brilho estático que caracteriza um planeta à esquerda e à direita mais puxada aí para o laranja a estrela Aldebaran, a conjunção que acontece a partir do final da noite de 6 de setembro, em que poderemos contemplar aqui as Híades, essa porção aqui de estrelas, e aqui também as Pleiades. Bem, e na sequência, modificando aqui as datas, a partir do final da noite de 16 de setembro, um dia aí depois, ou melhor, próximo aí da Lua, quarto minguante de 17 de setembro, ou seja, um dia antes da Lua quarto minguante, a Lua vai estar aqui próxima, aparentemente, de Marte, ou Marte estará aparentemente próximo da Lua minguante, e que ainda a gente vai poder contemplar na proximidade a estrela Aldebaran, né, mais acima, as Híades,
temos aqui as Pleiades, e contemplar, mesmo que mais afastados aparentemente esses objetos, mas você, com a prática observacional, que é muito bom e importante, você identificar Marte, planeta, a Lua, que já é um objeto de fácil identificação, distinção, a estrela Aldebaran, as Pleiades e as estrelas, perdão, as Íades, as estrelas das Íades, né? Aqui com Aldebaran, e aí sim, as Pleiades. Então, você tem uma observação e um treinamento ali, um exercício para a identificação desses objetos. Muito bom. Lua, Marte, Aldebaran, Íades de Touro e as Pleiades. Essa conjunção de Marte com a Lua minguante, né, um dia antes da Lua quarto minguante, ela acontece aí no finzinho da noite de 16 de setembro. A partir das 23 horas, ambos já surgem no horizonte leste. E essas informações, posteriormente aqui ao vídeo dos destaques do céu, você pode acessar, que está no post dos destaques do céu em setembro de 2022. Então o link está aqui na descrição. Você pode ali acompanhar para não perder as datas dos fenômenos, né? Saber ali que momento ocorre, e também, logo mais que eu não vou divulgar mais aqui à frente, sobre como acompanhar o AstroPE através das redes sociais que a gente divulga para você também acompanhar os fenômenos e não perder esses que a gente destaca, né? Os fenômenos e eventos astronômicos de cada mês. Bem, agora a gente vai enfatizar no planeta Júpiter. Eu só vou aqui modificar um pouquinho as datas, né, de 16 até o final de setembro, para você ver um pouco aqui o deslocamento do planeta Marte. Nota-se ele pouco a pouco mais alto, né? Ele parece estar subindo, e isso vai fazer com que, como eu citei, você pode ver o planeta mais cedo se considerar aí o final de setembro. Então, se no início de setembro você vê ele a partir das 23 horas, um pouquinho antes disso, por volta das 10 horas, você já tem aqui o planeta no horizonte leste. Aqui está 10h30, 22 horas e 30 minutos do fim aí de setembro, você já pode ver o planeta. Então, início do mês, considera-se assim 23 horas, e ao fim do mês você vai ver pelo menos aí 1 hora mais cedo o planeta Marte. E como eu falei agora, a gente vai para o planeta Júpiter. Vamos voltar aqui para a data do início do mês de setembro, mais cedo, né, do que esse horário, 23 horas para observação de Marte. A gente tem aqui a visibilidade do planeta Júpiter. E setembro é o mês de melhor visibilidade do planeta Júpiter. Só fazendo uma ponte, agosto foi um mês da melhor visibilidade de Saturno. Júpiter tem setembro como seu mês de visibilidade, setembro, mas você ainda pode bem vê-lo nos meses posteriores, ou seja, já já quando eu falar sobre Saturno, se a melhor visibilidade de Saturno foi em agosto, você bem vê-lo ainda em setembro. Júpiter, você vai bem vê-lo em setembro e também podendo bem observá-lo em outubro. Então é só para ficar esse entendimento, para que, se passar esse mês de melhor visibilidade de determinado planeta, eu não vou bem vê-lo, bem, pelo menos com Júpiter, com Saturno, você tem um pouco mais de tempo, especialmente para a observação a olho nu. Quanto a telescópio, astrofotografia, registro comparativo, um dado assim mais especial, que tenha certos critérios, esse registro, aí realmente no mês de visibilidade, especialmente numa certa data, que é a data da oposição, nesse caso, aí é preferível observar e registrar naquela noite. Bom, Júpiter, o planeta vai ser visível
pouco depois aí do início das noites. Então, por volta aí das 19 horas, o planeta Júpiter já pode ser visível. Eu posso considerar aqui 19h30 só para ele ficar um pouquinho acima do horizonte leste, mas a partir das 19 horas, no início do mês de setembro, a gente já vai poder ver o planeta Júpiter. Júpiter é um planeta bem brilhante. Quando você vê-lo nesse período do início das noites e pelo menos o período toda a noite, ele pode ser visível ainda de madrugada, mas naquele período que você olhar ali no céu, logo que anoitecer e esperar em o início das noites, a considerar agora o início de setembro, ele chama a atenção. Tanto é que num dos vídeos Drops Destaques do Céu, eu tinha citado ali sobre o planeta Júpiter, pois observadores e curiosos estavam querendo saber, né, o que é aquela aparente estrela brilhante. Nesse caso aí é o planeta Júpiter. E se ele já estava começando a chamar bem a atenção em agosto, agora em setembro vai chamar mais atenção ainda porque ele passa a ser visível ainda mais cedo. Então, pouco depois aí do início das noites, por volta aí das 19 horas, no início de setembro já ele pode ser visível. No fim de setembro, ele, assim que anoitecer, já surge no céu, até um pouquinho mais alto do que essa posição que a gente está vendo aqui. E aí, até chegar na data da oposição, que a gente vai destacar como é vê-lo na prática, a gente tem conjunções como a conjunção com a Lua em 11 de setembro. Então a gente vai justamente aqui alterar as datas. Só uma informação adicional, Júpiter ele tem, né, essa característica de ser bem brilhante, e assim, há às vezes um certo confundir, e até entendo que é normal, de observar Júpiter e alguns pensar que é Vênus, ou até o contrário, ver Vênus e pensar que é Júpiter. É que Júpiter é bastante brilhante, é bem brilhante. Entretanto, se comparar aí com Vênus, Vênus é muito mais brilhante. Então, realmente, tem essa diferença mesmo. Mas, assim, quando a gente olha, de fato, se não estiver ali comparando Vênus com Júpiter, diz assim, é ainda muito brilhante o planeta Júpiter. Bem, trocando aqui as datas, eu só estou alterando as datas e vai notando ele mais alto, né? Sinal daquilo que até o fim do mês ele vai sendo visível cada vez mais cedo no céu. E 10 é a lua cheia, no 11 está um pouquinho aí mais próximo, aparentemente, temos a conjunção de Júpiter com a lua minguante gibosa. E é importante destacar que quem olhar vai pensar assim: ah, mas ela não está cheia? É realmente o aspecto de quase cheia. É que realmente a Lua vai estar aí na fração iluminada de 100%, ou bem pertinho ali de 100%, no dia 10 de setembro. Já em 11 de setembro, ela diminui um pouquinho ali a fração iluminada, por isso que a gente já considera Lua minguante gibosa. É que ela está nesse aspecto de quase cheia, né? Essa palavrinha gibosa, né? Gibos, né? É quando ela está bem ali convexa. Uma transição entre a fase cheia e a quarto minguante. Então é bem interessante. No dia anterior, provavelmente vai acontecer muito de os observadores curiosos, quem contempla a Lua, olhar a Lua cheia no dia 10 e dizer o que é aquela estrela brilhante abaixo ali da Lua, então já fica ciente aí que é o planeta Júpiter. No 10, a gente tem a Lua ali mais acima, e no 11 de setembro, um pouquinho mais próximos aparentemente, ocorre a conjunção e vai dar ainda mais destaque, né, por ver dois objetos ali bem chamativos no céu, a Lua e aquela aparente estrela sendo aí o planeta Júpiter. No dia 11 de setembro, um pouco aí depois do anoitecer, por volta das 19 horas, você já tem a contemplação dessa exuberante conjunção
da Lua minguante gibosa, né, quase cheia, próxima aparentemente de Júpiter. E vou alterar as datas, passando um pouco da data da oposição de Júpiter, já já a gente vai contextualizar o que é, só para evidenciar, né, que cada vez ele está mais alto em relação ao horizonte leste. Preserva aqui o horário, mas nota que mudando as datas, ó, ele está mais alto. É aquilo que eu citei, indicando que você vai poder vê-lo mais cedo. Então aqui, colocar aqui bem para o final do mês, ó, 30. Logo depois, ou melhor, logo que anoitecer, você já tem o planeta Júpiter visível no céu a leste, aí no final do mês de setembro. Muito boa, né? Cada vez mais cedo poder ver o planeta Júpiter. E uma data que chegamos, né, a destacar, assim como tivemos a oposição, né, com aquele raciocínio e entendimento que a gente já vai mostrar para Júpiter, da oposição de Saturno, que foi em 14 de agosto, temos agora, próximo em 26 de setembro, a chamada oposição de Júpiter. O que é esse acontecimento, né? É o alinhamento orbital. Você tem o Sol e fica alinhado Sol, Terra e Júpiter, o planeta exterior. O Sol se põe no horizonte oeste e a 180 graus oposto está o planeta Júpiter. Por isso que temos aí a oposição. Essa oposição está indicando que o planeta Júpiter está a 180 graus em relação à posição do Sol. Bem interessante o que, na prática, a gente vai ter o planeta visível por toda a noite, por todas as noites e madrugadas, a considerar aí o mês de setembro e também aí o mês de outubro. Como se dá em 26 de setembro, você tem o mês inteiro de setembro e ainda um mês posterior com essa semelhança, não é tão exato, né? Semelhança dele estar invisível por todas as noites e todas as madrugadas. Por que eu digo semelhança? Porque a tendência futura, em outubro, novembro, é aí, logo que amanhecer, né, no final da madrugada, ele já ser ali ofuscado pelo brilho do dia. Então vamos aproveitar para observar bem em setembro o planeta Júpiter e ainda contemplando em outubro. Na prática, também na questão de posição no céu, a gente pode fazer assim para a gente ver o fenômeno da oposição do ponto de vista prático. A gente tira aqui o horizonte local, marca aqui a linha do horizonte. E em 26 de setembro, vou colocar aqui a data, vamos colocar o dia 1, só para a gente ter um contexto interessante, mais cedo aqui. E no dia 1, aqui só para a gente alinhar, a gente tem no começo do mês, só para a gente ver a posição, o Sol se pondo no horizonte, vou até colocar aqui mais próximo, o Sol se pondo no horizonte oeste, e o planeta Júpiter ainda bem distante de ficar a 180 graus em relação à posição do Sol. Então a gente vai justamente mudando as datas. Tem aqui a conjunção do dia 10, ou melhor, no dia 11, né? 10 é a lua cheia, a conjunção no dia 11
e o 26 se aproximando. O Sol pouco se deslocou nesse sentido aqui de tentar manter ele na posição de referência. 24, eu vou colocar aqui bem pertinho do Sol se pondo no horizonte oeste. 25, 26. Então temos aqui em 26 de setembro, como será justamente o que acontecerá a oposição de Júpiter. E a gente nota na prática o que é o Sol se pondo exatamente ali no horizonte oeste. Então considera ali a 0 grau. A 180 graus estará nascendo a leste o planeta Júpiter. Isso é o ponto de vista daqui da Terra. Já mostra a ilustração do ponto de vista do espaço sobre esse alinhamento, né? Sol, Terra e Júpiter. Quando há esse alinhamento, do ponto de vista observacional, a olho nu, a gente tem um planeta visível a olho nu, mais brilhante no céu e, como eu tinha citado quase há pouco, visível por todas as noites e madrugadas. É quando temos mais tempo de observação do planeta, no caso é Júpiter, ou o planeta exterior, né? Externo, no caso é Marte, Júpiter, Saturno, se considerarmos aí os visíveis a olho nu. Então, é bem colaborativo, né? Assim, compreender o que se trata a oposição. E aí tem uma ilustração que mostra aqui a oposição do ponto de vista do espaço. Então você tem aqui, essa figura está sem a escala de tamanho e distância, mas ela pode ajudar a compreender o que é esse alinhamento do ponto de vista do espaço. Você tem aqui o Sol, aí fica alinhado a Terra e Júpiter. Você vê aqui alinhados, considerando aqui Sol, Terra e Júpiter. Júpiter aqui no dia da oposição, que ocorre em 26 de setembro. Bem interessante. E fazendo aí uma analogia à lua cheia, que também fica, né, nesse sentido oposto. Você tem o Sol num sentido e a 180 graus você tem a lua cheia. E aí ela fica cheia por justamente estar possibilitando vermos ela totalmente iluminada com sua face voltada para a Terra. Então é bem interessante fazer essa analogia com o planeta Júpiter. Então você tem, num sentido, o Sol se pondo a oeste, você a Terra e à sua frente, vendo ali o planeta Júpiter totalmente iluminado. E isso a olho nu que a gente falou, você tem um planeta bem brilhante e, por estar nessa linha, mais próximo da Terra, e aí o planeta um pouco mais próximo a considerar outros períodos aí, quando não está alinhado, você tem um diâmetro aparente de Júpiter maior, o que é muito bom para ver aí nesse quesito de telescópio. Então, na prática, a olho nu, observar a oposição, a gente nota a primeira característica, o planeta mais brilhante, mas ele está bem mais brilhante, pois ele está com sua fração iluminada, o disco iluminado, 100%. Então ele reflete mais luz para nós aqui ao vermos na Terra. E do ponto de vista do telescópio, que é ver ele com o diâmetro aparente mais próximo e 100% iluminado, também ajuda a gente ter essa melhor visão de detalhes. Então, justamente vou aqui alterar a visão. Detalhes que eu me refiro é ter o planeta 100% iluminado em um diâmetro maior, o que é uma vantagem quando a gente faz um registro nesse período, especialmente aí da oposição. Então a gente aqui tem novamente o horizonte local,
vamos em sentido aqui ao planeta Júpiter. E uma das coisas que, até independente da oposição, você pode observar a partir de um instrumento simples, em termos comparados a outros instrumentos, a partir de um binóculo, você já pode observar Júpiter acompanhado aí das suas, pelo menos as 4 principais luas. Eu vou aqui centralizar em Júpiter. Colocar aqui no horário com céu escuro. E, por exemplo, aqui em 26 de setembro, a data da oposição, você tem Io, Europa, Ganímedes ou Ganímedes e Calisto, ou seja, as 4 principais luas vão estar visíveis para serem observadas. Há momentos ali que as luas podem ficar na frente ou atrás aí da perspectiva daqui da Terra, do planeta, né? Pode ficar à frente ou atrás do planeta Júpiter do ponto de vista aqui da Terra, e aí a gente pode não ver essas 4, pode ficar 3, 2 e assim vai dependendo da dinâmica de movimento. Isso por um binóculo, e se você tiver um telescópio, poder ampliar um pouco mais, aí você tem características que independente da oposição você pode observar, mas nessa vantagem de ter aí alinhados Sol, Terra e Júpiter, com um planeta 100% iluminado e um pouco mais aí próximo da Terra, então isso pode dar mais vantagem para pequenos telescópios. Você tem aí a possibilidade de contemplar características, não tão ampliado assim, né, só para dar uma ênfase, as características das faixas, né, tropicais do planeta Júpiter, dependendo do horário, conseguir ver a grande mancha vermelha. Se eu coloco centralizar aqui em Júpiter, a gente tem aqui a grande mancha vermelha, esse grande turbilhão, um tipo de furacão muito intenso, duradouro, né? Séculos e séculos que já tem sua atividade registrada e que tem pelo menos 3 vezes o diâmetro da Terra. Então, realmente é algo impressionante, né? Você imaginar um furacão, um turbilhão aí de gases rodopiantes que tem aí 3 vezes o diâmetro da Terra. Só disso você já tem uma noção que Júpiter é muito maior do que a Terra. Tem pelo menos aqui 12 diâmetros terrestres, né? Diâmetro daqui até aqui, pelo menos aí 12 vezes o diâmetro da Terra. Então, bem interessante se você possui um telescópio para observar, como eu citei, mesmo independente dos períodos de oposição, você observar Júpiter, né? Isso aí já é uma boa característica ao ver Júpiter por telescópio, mas aí digamos que você ganha vantagens com a oposição. Só aproveitando um parêntese aqui que eu pensei e lembrei, é que isso é bem mais destacado para Marte, porque há outros períodos que Marte fica bem pequenininho, em virtude de estar muito mais distante da Terra, com a fração iluminada menor, não está ali 100%, e fica menos brilhante. Então, quando você tem a oposição 100% iluminado, mais próximo da Terra, com esse entendimento é bem interessante. Aplicando aí para Marte, por exemplo, você tem um planeta bem mais evidente. Então, por isso que eu digo que novembro, dezembro será bem especial aí para observação de Marte. E os outros planetas, Júpiter proporcionando em 26 de setembro a oposição, Saturno que já proporcionou a oposição em 14 de agosto, dá o entendimento, dá o conhecimento para que a gente compreenda, por exemplo, já quando acontecer aí a oposição de Marte. Então, é sempre interessante esse exercício, esse aprendizado, tanto para se admirar, como também para conhecer mais do céu. Bom, então são essas informações, né, a destacar aí para Júpiter e voltaremos aqui para a visualização da visibilidade
do próximo planeta, no caso aqui de Saturno. Então a gente vai para o início do mês. O início do mês de setembro. E a leste, sentido onde o Sol nasce, no início do mês de setembro, logo aí que anoitecer, você já tem Saturno razoavelmente alto em relação ao horizonte leste. Ou seja, no mês de agosto, logo que anoitecia, você tinha o planeta no horizonte. Ele tá, Saturno está agora em setembro visível mais cedo. É uma tendência futura de menos tempo ele ficar visível nesse período que compreende noites e madrugadas. Mas ainda teremos nesse mês de setembro possibilidade para contemplar Saturno, outubro também. A tendência é só saber que ele vai sair gradativamente desse sentido leste para depois ficar no zênite até se despedir no oeste. Mas aí a gente vai destacando até o final do ano essas informações. Bom, e aí, acompanhando Saturno, que quem acompanhou o vídeo dos destaques do céu, também enfatizei sobre esse raciocínio de visibilidade na prática do ponto de vista aqui da Terra, do ponto de vista da Terra e do ponto de vista do espaço, a oposição de Saturno, e ainda pode se ver bem o planeta Saturno neste mês de setembro. Então, se a gente teve o melhor mês de visibilidade de Saturno em agosto, setembro também ainda é possível bem contemplá-lo. Outubro é um acréscimo informacional interessante para que o observador não pense, perdi esse período, não vou vê-lo, não, ele ainda continua lá. Mas para registro e ênfase, é bom registrar ali para efeito comparativo e outros estudos que pode ser obtido ao fotografar, né, o planeta nesse período de, ou melhor, na data de 14 de agosto, quanto a Saturno, e agora ali quando a gente estava falando há pouco sobre Júpiter, em 26 de setembro. Acompanhando a visibilidade de Saturno, em 8 de setembro, 7, 8 de setembro, vai ocorrer a conjunção de Saturno com a Lua crescente gibosa. Eu tinha falado há pouco ali para Júpiter da Lua minguante gibosa. Então aí a Lua crescente gibosa, ou seja, é antes da fase cheia. 2 noites antes da Lua cheia, porque a Lua cheia de setembro é no dia 10, que a gente já vai falar sobre a parte das fases. E no dia 8 de setembro, com aspecto também de quase cheia, a gente tem aí a Lua acompanhando aparentemente o planeta Saturno no exuberante conjunção, que pode ser vista aí a leste. Assim que anoitecer, né, já estão razoavelmente altos em relação ao horizonte leste. No dia 8 de setembro, a conjunção da Lua com Saturno ou de Saturno com a Lua. E aí a gente vai alterar as datas só para a gente ter um entendimento aí do deslocamento de Saturno, que esse deslocamento é aparente de Saturno, como a gente viu também aparente de Júpiter, um tanto ali aparente de Marte, mas que está sendo muito mais praticado pela Terra do que do próprio Saturno, do que o próprio Júpiter. É bem interessante, porque a gente tem essa perspectiva por estarmos na Terra. Numa outra visão do ponto de vista do espaço, essa dinâmica seria mais percebida e notarias que é mais a influência da própria Terra. É uma coisa bem interessante nessa dinâmica de movimentação dos planetas e que inclui a própria Terra. Quando a gente vê aqui da Terra de uma maneira e do ponto de vista do espaço a gente percebe uma outra maneira. Então, cada vez para o final de setembro, Saturno já vai surgir no céu alto. Aqui é considera
30 de setembro. Você vê quanto ele já se deslocou. Saturno, que é razoavelmente brilhante, né? Ele tem um tempo que ele fica ainda mais discreto, mas ele ainda está razoavelmente brilhante. É bom quando a gente tem já o exercício de saber onde é que ele está no céu e acompanhá-lo. Mas pode ser que o observador não identifique, então as conjunções, especialmente como essa do 8 de setembro, que a gente citou há pouco, seja muito oportuna para o observador identificar e se atualizar da posição de Saturno no céu. E antes da gente ver sobre as constelações, vale destacar sobre a live dos planetas. Então a gente tem a live dos planetas, tem a live das constelações e outras lives como os episódios ou as edições do quadro Observadores das Estrelas, que a gente vai falar mais para o final. Então é importante acompanhar o canal aqui com a inscrição e o sininho ativado para você ficar aí acompanhando o canal do AstroPE. Deixar o like, eu gostei, é importante, muito impulsiona também esse conteúdo, valoriza e é um reconhecimento também. Agradeço a quem logo faz. E aqui, com esse lembrete, né, esse reforço de lembrete da Live dos Planetas, onde a gente tem outras informações, dicas e orientações, pode detalhar outras temáticas, como essa agora que é especial sobre Júpiter. Em agosto foi temática sobre Saturno e agora em setembro a temática aí é sobre Júpiter. Então na interação a gente pode ter essas outras mais informações. Sobre as constelações, a gente utiliza aqui a data de referência, o dia 1º de cada mês. Então, dia 1 de setembro, horário de referência 20 horas, um horário de referência. E é o período que compreende as constelações de destaques, que são algumas delas, temos muitas outras mais, nesse período das 18 horas até a meia-noite, ou seja, compreende ali o período das noites, né, como um ponteiro, né, dos relógios ali, de 18 horas até meia-noite. Então, o período das noites, a gente enfatiza algumas delas, e aqui no vídeo dos destaques do céu, a gente faz uma apresentação panorâmica, uma abordagem breve, mas na live das constelações a gente faz um verdadeiro zoom nessas que a gente vai destacar, vendo estrela principal, que é a estrela alfa mais brilhante, informações sobre aglomerado aberto, globular, nebulosa, galáxia, se caso ali tiver nessa constelação destacada, e muitas outras dicas, orientações, informações adicionais nessa que também é uma grande e interativa live, a live das constelações. Então, mais outro reforço aí para acompanhar através das lives essas informações observacionais. Bem, dessas constelações a gente tem a constelação de Lira, com a brilhante estrela Vega, magnitude até de referência, magnitude 0. Ela está aí aproximadamente entre 25 e 26 anos-luz de distância daqui da Terra. A estrela Vega, Alfa, bem branca, essa brilhante estrela da constelação de Lira. Né? Lira, que é da onde parece surgir a chuva de meteoros, né? Os meteoros da chuva de meteoros Lirídeas, que ocorre ali em abril. Na sequência, a gente tem a constelação de Cisne, né? Logo aqui abaixo, a posição da constelação de Lira, com a estrela Deneb, Deneb Alfa, a mais brilhante da constelação de Cisne. Então tem aqui essa admirável constelação de Cisne. E tem aqui também, próxima, a estrela Altair, Alfa, mais brilhante, da constelação de Águia.
enfatizando, né, uma informação que a gente falou em outros vídeos dos destaques do céu, também nas lives das constelações de outros meses anteriores, essas três estrelas, né, essas três estrelas formam o triângulo de verão, como referência o hemisfério norte, uma vez que elas são melhores visíveis para quem é daquele hemisfério, né, do hemisfério norte. E para lá, no hemisfério norte, você tem de março a junho, você tem para o hemisfério norte primavera, verão. Ela tem aí chamado esse triângulo do verão. Para o hemisfério norte fica nessa transição, triângulo de primavera, verão. Para nós aqui no hemisfério sul, considerando aí março para junho, tá certo que a gente já está em setembro, mas é de março para junho, a gente já meio que consegue contemplar essas três estrelas, né, tão baixas, né, vão ficando cada vez mais altas, as três, e aí meio que a gente adapta para o hemisfério sul, e aí tem o triângulo de outono e inverno, né? E agora do inverno para a primavera, se a gente adaptar assim. Então, lá nesse caso, adaptando o hemisfério norte, do verão, triângulo do verão, para o outono, né? Que aqui no hemisfério sul vai ser a chegada do equinócio de primavera. A gente vai falar já já e continuar destacando essas constelações. Muito bom ver, né? Essas com ênfase. E por falar justamente no equinócio de primavera, a constelação que anuncia a chegada dessa estação para o hemisfério sul, temos constelações que são chave, constelações que podem considerar assim, destacar a sazonalidade, né, a estação que estamos. Por exemplo, Órion, para nós aqui do hemisfério sul, é a chegada do verão. Escorpião anuncia ali o inverno. E aí Pégaso é a constelação que destaca a chegada aí da estação da primavera, o equinócio da primavera. Logo aqui um pouquinho abaixo, temos a constelação de Andrômeda, e que lá tem a galáxia de Andrômeda. Mas aí a gente vai enfatizar na live das constelações, ao falar sobre Pégaso, falar de Andrômeda como um extra ali também, já direcionando para a galáxia de Andrômeda. É um alvo assim muito citado e requisitado. Nesse período, especialmente de setembro, mas nos próximos meses, outubro, novembro, são citados até como os melhores meses para observação da galáxia de Andrômeda M31. Na sequência, a gente tem bem mais alta aqui a constelação de Sagitário, né? Considerando esse horário das 20 horas de referência, início do mês, já está alta, próximo do zênite, né? O ponto mais alto acima de nós observadores, a constelação de Sagitário, onde ali se encontra o centro, a região central da Via Láctea, né? Eu vou colocar aqui só uma hora menos para ficar visível melhor. Então você tem aqui a área central da Via Láctea, que fica aí entre as constelações de Escorpião e Sagitário, especialmente aí mais próxima da constelação de Sagitário. Então, se você tiver a oportunidade de observar essa área da Via Láctea a partir de um local com baixa poluição luminosa, né, menos luz urbana que é voltada para o céu, então você vai ter a chance de observar logo que anoitecer. A gente considera que 18, 19, 20 horas já alta no zênite essa belíssima área que é o centro da Via Láctea. É uma hora muito boa para observação, muitos objetos para observar, aglomerados de estrelas, abertos, globulares, nebulosas. É uma hora muito fantástica que a gente enfatiza
também na live das constelações. Bem, e depois também temos a constelação de Peixe Austral. Vou colocar aqui só mais bem posicionado. Peixe Austral, com a estrela alfa mais brilhante, a Fomalhaut. Essa constelação que é até famosa para nós aqui do Brasil, um dos alvos de observação por Dom Pedro II, que muito admirava as ciências, inclusive a astronomia. Então, ela tem uma história aí associada a Dom Pedro II, e aqui a gente nota a estrela Fomalhaut, da constelação de Peixe Austral. E também surge aí uma constelação, a gente está vendo parte dela, mas mais tarde das noites ela vai ficar inteira, e realmente vou até fazer esse bônus aqui. Pelo menos aqui até a meia-noite, a considerar o início de setembro, né? Para o fim de setembro, ela vai surgir um pouquinho mais cedo, não à meia-noite, por volta das 23 horas. Temos aí a constelação de Erídano, a mais extensa das constelações. Todo esse trajeto que eu estou mostrando, né? Esse curso aqui, é dessa extensa constelação. Erídano é o Rio Celeste. Então aqui temos a nascente, perto de Rigel, da constelação de Órion. A gente navega por esse rio extenso até chegar na foz, onde se encontra a estrela Akenar. Então Akenar marca aí justamente a foz, onde desaguam as águas desse rio celeste, com a indicação da estrela Akenar, uma das mais extensas, a mais extensa constelação, né? Que a gente, quando repara mesmo, realmente fica impactado dessa extensão e a beleza quando a gente contextualiza a mitologia. Então, a mais extensa constelação, a constelação de Erídano. E lembrando, né, que temos outras constelações de destaques, mas que a gente enfatiza algumas delas para que o observador possa contemplar no período aí das noites, tá? Que também tem constelações que podem ser observadas e contempladas, estudadas no período das madrugadas, por exemplo, aí no mês de setembro. Bem, e sobre a informação, né, do equinócio de primavera, a gente já contempla essa transição, né, saindo da estação do inverno, do solstício de inverno, para contemplar no equinócio de primavera as constelações da primavera. A primavera aqui acontecerá em 22 de setembro, às 22 horas e 3 minutos, que é aí a 10 da noite e 3 minutos, né? 10 e 3 da noite de 22 de setembro. Então acontece aí a chegada da primavera para o hemisfério sul, né? Pois aqui no hemisfério sul é o equinócio de primavera, quem é do hemisfério norte é o equinócio de outono, né? Tem essa diferença. E chegando aqui já na reta final, mostrar aqui as fases da Lua. Em setembro, a Lua quarto crescente, né, para a data aqui de gravação do vídeo dos destaques do céu, está sendo feito aqui no domingo, 4 de setembro. Já ocorreu aqui a Lua quarto crescente em 3 de setembro. A Lua cheia, como a gente até citou no decorrer da apresentação, a Lua cheia vai acontecer em 10 de setembro, e aí eu faço um pequeno parêntese, que veja ali que é 6h59, então é manhã de 10 de setembro. Então tente observar, assim, para registro, se você tem algum critério, eu justamente uso esse critério para tentar registrar bem perto desse horário, data e perto do horário,
no caso aí do 10 de setembro, então você pode preferir registrar a Lua na madrugada de 10 de setembro, ou seja, você se prepara ali do 9 de setembro para registrar em 10 de setembro. Mas se é um registro uh, sem alguma intenção científica ou comparativa específica, aí você pode registrar na noite de 9, na madrugada de 10 de setembro, madrugada de 10 de setembro, ou lá quando passar manhã, tarde e quando surgir na noite do dia 10, a lua aí vai estar praticamente ainda quase ali 100% cheia. Digo isso pois o período auge de estar 100% iluminada, né, a lua cheia, do dia 10 aí vai ser exato aí nas 6 horas e 59 minutos, mas horas antes, um pouquinho de horas antes, um pouquinho de horas depois, ela está ali 100% iluminada. Por isso, enfatizando aí que no fim da madrugada de 10 de setembro, para registro assim mais específico, comparativo ou algo do tipo, é bem interessante nesse período aí do fim da madrugada de 10 de setembro. Então, a lua cheia em 10 de setembro, a lua quarto minguante em 17 de setembro, né? Pois tinha falado ali que um dia antes dessa data, no 16, a lua está em conjunção com Marte. E o 10, né? Como falei há pouco da lua cheia, 11, no dia seguinte da lua cheia, é a conjunção de Júpiter com a lua. Vai ser muito enfática e de destaque neste mês de setembro, uma vez, né, que com a chegada da oposição aí vai ser bem marcante ver essa aparente estrela que é o planeta Júpiter. Na verdade, aí sabemos que é um planeta próximo aparentemente aí da Lua. E a Lua nova em 25 de setembro. Lembrando que essas informações temos o post das fases da Lua, tá aqui o link na descrição e tem o vídeo das fases da Lua aqui no canal. Você pode tanto acessar, revisitar, né, visitar e revisitar o post das fases da Lua no nosso site do AstroPE, como assistir e reassistir o vídeo das fases da Lua aqui no canal. No vídeo, você que já assistiu, né, deixou o like, muito obrigado, deixou o comentário também, agradeço, né, é importante, né, assistir, deixar o like, o gostei, o comentário também, né, pois essas ações dão destaque, dão impulso ao conteúdo e também é uma maneira muito grandiosa de valorizar o conteúdo dedicadamente produzido, né, feito com empenho, né, elaborado. Agradecemos muito, né? E também destaca a consulta, né, das informações também. E o post, agradeço também quem visita o post das fases da Lua, revisita, deixa um comentário também e compartilha com outras pessoas através de grupos, WhatsApp, Telegram, envia por e-mail, marca nas redes sociais, né? Facebook, Instagram, então toda forma também é muito boa para valorizar esse conteúdo. E lembrando aí, relembrando sobre o post dos destaques do céu, que tem essas informações, né, das datas, a partir de qual período, né? Se é anoitecer, meados da noite, final da noite, né? Normalmente não destaco em horário, mas ali já tem uma noção para quando a gente inicia a observação daquela conjunção ou outro fenômeno observacional. Bem, e queria justamente fazer esse convite, citei há pouco, mas formalmente destacando, para que você possa visitar, revisitar o site do astrope.com.br, especialmente aí dos links na descrição, né, do post dos destaques do céu em setembro de 2022, do post das fases da Lua de setembro também, e para você acompanhar o AstroPE através das nossas redes sociais, tem aqui o Facebook, né? Os links estão aqui na descrição. Tem
o link para a página, para você poder curtir a página, acompanhar, que é Grupo de Astronomia de Pernambuco. Tem também o grupo da página do AstroPE no Facebook. Lá a gente interage com fotos, vídeos, comentários, reações, esclarecimento de dúvidas, interações, né, muito boas interações, inclusive, né, saudações, né, que muito destacam essa família AstroPE, a qual eu tenho muito carinho, muito fico feliz, inclusive, quando citam, até aqui no chat de estreia do vídeo dos destaques do céu de setembro, citado aí a família AstroPE. E lá agradeço a quem contribui com fotos, vídeos, informações, né? Tá sempre ali colaborando, agradeço imensamente, muito obrigado mesmo. E também tem aqui o Instagram, é o @Grupo AstroPE no Instagram. Você pode seguir, agradeço aí, também já antecipo, né? Há mais de 1.000 seguidores, tá? Cresce pouquinho, mas agradeço aí quem segue. Vá, se possível, né, compartilhando para outras pessoas, para que vá conhecendo os trabalhos, a divulgação da astronomia, especialmente observacional, que fazemos aqui do AstroPE. Então, Grupo AstroPE. Lembrando que tem os links na descrição. E aqui no canal, se possível, deixe o like e o gostei. Muito importante, né? Tinha citado que impulsiona, faz com que esse conteúdo em vídeo alcance mais e mais observadores. Também é um prestígio, é um reconhecimento, é uma valorização quando marcado o like e o gostei. E agradeço imensamente que já deixou o like e o gostei. E se ainda não é inscrito, se inscreva, né? Muito importante a inscrição, com o sininho ativado. O sininho vai indicar ali que você tem interesse em acompanhar o canal do AstroPE e ele vai lhe avisar quando tem um vídeo publicado, quando tiver aqui como próximo da estreia de um vídeo, ou então um vídeo assim que foi postado, uma live. Ao navegar ali pelo aplicativo do YouTube, ele vai sinalizar, né, o sininho que tem uma live prestes a começar, né, é um lembrete, né, ativar o lembrete das lives também ajuda bastante. Então, o sininho, ele também até auxilia na aba comunidade, quando a gente divulga sobre fenômenos e eventos astronômicos, você pode utilizar ali, né, pode perceber que com o sininho ativado, mais conteúdo do canal é mostrado, o que é muito bom. Bem, então, a inscrição e o sininho ativado. E quem puder, peço gentilmente que possa fazer a contribuição financeira. As outras ações são contribuições do tipo que eu digo não financeira, né? O like, eu gostei, a inscrição, a divulgação dos conteúdos do AstroPE que são publicados e partilhados por vocês ajudam muito, é um tipo de contribuição. E a contribuição financeira que pode ser feita através da chave Pix, né, através do Pix. A chave é do tipo e-mail para meu nome, né, James Solon, Banco do Brasil, e a chave é pix@astrope.com.br. É uma chave bem fácil assim de memorizar, embora ela está citada aqui na descrição. Então, possa fazer gentilmente qualquer contribuição através da chave Pix, né? Chave do tipo e-mail, bem fácil aí de memorizar, é pix@astrope.com.br. E possa ser feito qualquer valor, já venho destacando isso especialmente desde o início deste ano 2022, né? Desde janeiro para cá, que o dinheiro, né? As quantias que estão sendo doadas através do Pix, estou reservando nessa conta poupança, é uma conta do tipo poupança, para que a gente possa acumular ali até somar um saldo que possa, pelo menos assim,
parcialmente, ou que seja uma parcela, ou integralmente, quem sabe, para investir num computador de alto desempenho, uma vez que a gente tem grandes demandas, né, de processamento de dados, CPU, dados também de GPUs, dados gráficos, né, tanto daqui da tela, o que está ocorrendo para processar, aqui da segunda tela com o software Starlight, né, e outros recursos que a gente utiliza, visuais, né, imagens, vídeos, animações, uma vez que também, além daqui da gravação do vídeo, tem também as lives, então demanda o uso de CPU, GPU, então a gente pretende, né, tá já juntando de outros anos, né, mas para que o Pix também aí possa contribuir também como alguma parte para que a gente possa investir num computador de alto desempenho. E quem já fez recentemente, né, mês passado, recentemente, ou que está a fazer agora e fará, agradeço imensamente. Muito obrigado, seja qual for o valor, não se preocupe assim de um valor específico, ou então pensar, mas é um valor muito pequeno. Todo valor doado é muito importante, pois vai justamente contribuir para esse objetivo, né? E digo isso porque eu estou também tentando financeiramente planejar esse financeiro. Sabemos que quando se trata, de um modo geral, tudo mais assim caro, né? Mas quando se trata de eletrônicos e um computador de alto desempenho, a gente sabe que os valores estão mais elevados. E é um recurso a ser investido que não vai só ajudar na produção canal, né, do AstroPE, mas em tudo, né? Produção de conteúdo, porque de uma certa forma você utiliza aquele computador de alto desempenho para o geral, né? Criação das pautas, né? Textos, estudos, né? Toda uma série de trabalhos podem ser feitos desde o mais básico ao mais avançado quando se trata de um computador de alto desempenho. O que temos supre para ações básicas e intermediárias, mas quando é mais avançado a esse nível, aqui o vídeo dos destaques do céu, né, gravado uma tomada única, né, sem edições, sem algum intermédio assim de ação, praticamente não, é um ao vivo que está sendo gravado, né, sem ainda eu estar interagindo em tempo real ali através do chat, embora, né, tem que eu acompanho a estreia do vídeo e interajo justamente com vocês. Bem, queria acrescentar essas informações a mais para que saibam da grande importância de também contribuir via aí a chave Pix. Bem, chegando aqui no término aqui do vídeo dos destaques do céu em setembro, queria agradecer, né, também aqui visita ao site, página, grupo do Facebook, seguidores, como eu citei há pouco, e aqui do canal aos quase 17 mil inscritos. Muito, muito obrigado você que é inscrito no canal aqui do AchoPE e aqui através do chat do YouTube, que falei há pouco, né? O vídeo entra como estreia, eu acompanho juntamente com vocês a estreia do vídeo dos Destaques do Céu e queria agradecer imensamente a toda a interação, ao assistir, ao comentar sobre o que será observado, outros tipos de comentários associados, né, à, à astronomia observacional e as palavras de carinho, de consideração, valorização ao trabalho feito com muita dedicação, empenho, vontade, amor a essa ciência tão preciosa que muito contribui e ajuda a apreciarmos mais o céu, admirarmos mais o céu e também muito a aprendermos. Então, agradeço bastante. E nessa reta final também aqui, além desses agradecimentos, queria, né, citar aqui a frase de destaque: olhem para o céu e aprendam com ele.
Eu sou James Solon, professor de astronomia do AstroPE, que é o grupo de astronomia de Pernambuco. Muito obrigado por assistir ao vídeo aqui dos destaques do céu em setembro de 2022, né? Mês aí da melhor visibilidade do planeta Júpiter, do equinócio de primavera. E acompanhe e visite aí o site do AstroPE. Acompanhe aqui o canal também do AstroPE. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo, até a próxima live. Muito obrigado e até a próxima. Tchau.